Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Efésios 1:18 diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Olhos do coração, para que os olhos do coração sejam abertos. Iluminados é abertos, para que vocês entendam, para que vocês conheçam para que vocês foram chamados. Ontem nós estávamos na conferência profética em Rio Preto. Essa conferência já estava marcada há um tempo. Nós já tínhamos combinado com o bispo Diego, a bispa Luana, com o pastor Wagner, com a pastora Manu, com o bispo Alex, com a bispa Geisa, que nós estaríamos lá. Mas desde que chegamos dos Estados Unidos, nós não conseguimos ainda colocar as coisas, a rotina em ordem. E nós estávamos muito cansados sexta-feira. E eu mandei um textão para a bispa dizendo: olha, nós não temos condições físicas de estar aí, mas a gente vai estar de coração, que você seja usada, que seja uma bênção. E escrevi um textão. Quando eu terminei de escrever, eu olhei para o pastor e falei: ai, será que a gente não vai? Quando eu olhava para a minha condição física, eu não queria ir, mas o meu coração dizia que eu tinha que estar lá. E eu olhei para ele e falei: e agora? Ele falou assim: amor, você precisa decidir, a gente precisa se organizar. E aí ela responde assim para mim: amiga, que bom que vocês vêm, que vocês vão estar aqui. Eu falei: ela não leu nada? Ela não leu, é pra gente estar lá? Ela entendeu errado? Aí falou: deixa quieto, nem responde, nós vamos. E nós chegamos lá. Quem estava lá? Tem uma caravana aqui, um ônibus cheio de mulheres de Deus, voltaram proféticas, voltaram assim poderosas no Senhor. E que legal saber que vocês estavam lá. E como foi maravilhosa essa conferência, como Deus falou o tempo todo no nosso coração. Enquanto a pastora Sandra Alves, que vai estar aqui com a gente, glória a Deus, ela é uma bênção. Enquanto ela pregava, ela contava o testemunho dela, que é muito forte. Acredito que muitos de vocês conheçam. Eu não conhecia o testemunho dela. E o testemunho, e eu orava em espírito, dizia: Senhor, eu conheço as minhas ovelhas que estão aqui. Abra os olhos do coração delas para tudo que nós estamos ouvindo. A pastora Sandra pregava e eu dizia assim: eu já falei. Tinha falado que eu sei da história. Então o apóstolo Paulo, ele disse assim: eu oro. Ele estava escrevendo para a igreja em Éfeso: eu oro. Ele queria muito que aquele povo entendesse e compreendesse a verdade do evangelho. Então eu estava dizendo: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês entendam e conheçam a esperança para o qual Ele os chamou. Ele queria, assim como eu e pastor, nós desejamos que vocês entendam as verdades do evangelho, porque todos os dias o diabo vai lançar uma mentira. Ele vai tentar te distrair, ele vai tentar te cegar, ele vai encher o seu coração de dúvida. E quando a dúvida entra, vem o medo, e quando o medo vem, a gente paralisa, e quando a gente para, a fé vai embora. Essa é a maior estratégia. Quando a gente vai numa conferência profética, você volta enxergando aquilo que você já tinha visto. Você começa a ver de novo, e tem coisa que você não viu que você começa a ver. Imagina agora então.
Quando você começa a enxergar longe, quando você, além da circunstância, da dificuldade, da situação difícil que você está vivendo agora, do caos que está, e você confunde o inimigo, porque você está com os olhos do coração iluminados pelo Senhor. Você está enxergando um futuro, você está enxergando uma luz no fim do túnel, você está enxergando a saída. Por quê? Porque você crê no Evangelho, porque você conhece as verdades do Evangelho. E quando nós conhecemos as verdades do Evangelho, nós não conseguimos impedir que Satanás venha falar mentira para nós, mas a gente ignora e continua. O problema é quando a gente não conhece. O problema é quando a gente dá voz. O problema é quando a gente começa com mimimi, a gente começa a querer desistir, a gente começa a botar Deus na parede, a gente começa a reclamar. Não adianta fazer cena. Nada que a gente faça muda o que Deus já preparou para nós. Então nós precisamos o quê? Entender que nós precisamos conhecer as verdades e nós precisamos enxergar além. Nós precisamos não ver o hoje, mas precisamos ver além. Quais são essas verdades, pastora? É um capítulo da Bíblia que eu vou falar aqui. Com tantas verdades de Deus, para Ele te relembrar, para Ele ativar a sua memória. Paulo escreveu para os Efésios. Vamos ler, capítulo 1, versículo de 3 a 18, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já abençoou. Ele não vai abençoar, Ele não vai preparar, Ele já preparou. Essas bênçãos já estão determinadas para nós nas regiões celestiais. E a cada passo Ele vai derramando as bênçãos, Ele vai nos preparando para receber a bênção. Porque senão a gente nem entende o que está acontecendo. A gente desperdiça o que Deus está nos entregando. Essas bênçãos, às vezes, a gente não entende. A gente fica, porque nada acontece, porque Deus não me abençoou. Ele já abençoou em Cristo. Por isso que você precisa abrir a porta do seu coração, porque tudo é em Cristo. Porque se Cristo entra, as bênçãos estão nas regiões celestiais. E na hora certa, elas vêm para a nossa vida. E a gente começa a usufruir de cada uma delas. Versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ele te escolheu antes da criação do mundo. Quando você começa, ninguém me ama, ninguém me quer, para que eu... Ele te escolheu. Antes de criar o mundo, Ele me escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, assim como Ele, imagem e semelhança dEle. Então você já tem as bênçãos, você foi escolhido, Ele te escolheu antes de qualquer coisa. Versículo 5: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Por meio de Jesus, que você cantou, acabou de cantar, que você não é mais órfão, que você tem um pai. Eu não sei como é a sua história. Talvez você não teve pai, não teve mãe, talvez você foi abandonado, mas quando você aceita Jesus, você entra para a família real, você entra para o reino de Deus, e você tem um pai que passa. Ele quis que fosse assim, e quando Ele quer, é assim que acontece. Por meio de Cristo, somos adotados como filhos
de Deus. Versículo 6, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Tudo que Deus faz é para a glória dele. Ele nos abençoou, Ele nos escolheu, antes de tudo Ele nos escolheu, Ele nos adotou como filho, e tudo tem que ser para a glória dele. Tudo é para Ele. Nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados. Você sim, se você se arrepende, se você pede perdão, você é perdoado e Ele esquece. A culpa não vem de Deus. O Espírito Santo, Ele nos constrange com o erro, para que haja o arrependimento. Mas precisa haver o arrependimento genuíno. E o perdão do pecado é liberado por meio de Jesus. Para de ser atormentado, para de ser atormentada. Entenda, abra os olhos do seu coração, para que você entenda isso. Versículo 9, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, as celestiais e as terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O que é isso? Ele fez um propósito. Você descobre esse mistério da verdade do Senhor, e todas as coisas convergem para Ele. Tudo é por meio dEle, tudo é para a glória dEle. É Ele que faz você entender por que você nasceu. Ninguém nasce porque decidiu nascer. Ninguém vive um andarilho na terra sem propósito nenhum. Todo mundo nasce com um propósito. Ele faz a gente entender esse mistério da sua vontade. É Ele que faz, Ele criou isso. Mas tudo converge para Ele. Tudo é para Ele. Nele nós fomos escolhidos, tendo sido predestinados, versículo 11, tendo sido predestinados conforme o plano, é o plano dele, daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Você tem uma missão. Você tem uma missão. Você tem uma missão no Senhor. Ele te escolheu para isso. Versículo 13: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo entra, o Espírito Santo começa a habitar. Isso é um selo, isso é uma senha, que te dá acesso à promessa de Deus. Você não consegue chegar na promessa sem o Espírito Santo, porque é Ele que te conduz para a promessa. É Ele que fala: vira à direita, vira à esquerda, dá um passo, recua, vai, volta. É Ele. Você não sabe porque você não sabe para onde você está indo. Como que você vai chegar para onde você não sabe que você está indo? Ele começa a mostrar para a gente. Ele começa a nos guiar, porque nós temos essa senha, esse acesso às promessas de Deus por meio do Espírito Santo. Versículo 15: por essa razão, desde que ouvi falar, olha o que Paulo estava dizendo, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês demonstram para com todos os santos, eu não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria, de revelação e de pleno conhecimento dEle. Eu simplesmente li a Bíblia para você. Eu não trouxe uma analogia para você. Eu estou lendo a Bíblia para você, que é a verdade do Evangelho, para você não ficar cego diante das armadilhas de Satanás.
Eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados para essa verdade. Tudo que eu li, Ele já te abençoou. Ele te escolheu antes da criação. Ele te adotou como filho por meio de Jesus. Nele você tem o perdão dos pecados. Nele você tem a revelação do mistério da sua vontade, que é o propósito, é a missão dele para você. Tudo que você fizer, tudo que você for, converge para Ele, para as coisas celestiais e as coisas terrenas. Em Cristo você tem o selo do Espírito Santo, e esse selo você acessa as promessas de Deus, e é através desse Espírito que eu oro para que você receba sabedoria, recebe revelação, recebe, e o pleno conhecimento que vem do alto. Para de acreditar nas mentiras do diabo. Para de andar de cabeça baixa. Para de olhar para a circunstância. Para de olhar para o hoje. Não veja hoje, veja além. Essa situação de hoje não será a mesma amanhã, nem daqui a alguns dias, nem daqui a algumas semanas. Mesmo que os olhos do coração de vocês não estejam vendo, Ele continua trabalhando. Mesmo que você não entenda todo o propósito, sim, existe uma missão para você. Você precisa acreditar, enxergar e prosseguir. Você tem acesso à promessa de Deus, e só vai viver a promessa de Deus, aquilo que Ele já preparou, quem tiver a fé, quem acreditar, quem receber as verdades da palavra e dizer: isso está gravado no meu coração, e palavra contrária nenhuma vai me tirar da presença de Deus. Palavra contrária nenhuma vai me cegar, porque eu vou enxergar além. Feche os seus olhos. Pai, obrigada por essa palavra, Senhor. Pai, quantos filhos distraídos com as mentiras do diabo. Deus, quantas pessoas cheias de medo, pessoas paralisadas, pessoas querendo desistir por nada, Senhor, porque o que pode ser impossível para o Senhor, que criou todas as coisas? Somos teus filhos, e o Senhor já preparou tudo para nós. Todas as promessas, todas as bênçãos já estão preparadas, Pai. Abra os olhos do coração de cada um dos teus filhos, ilumina, Senhor, abra a mente para que eles enxerguem, o futuro. Eles não precisam viver o futuro, mas eles precisam enxergar o futuro. Que cada palavra aqui declarada nesse altar, Pai, oh Deus, não deixa eles esquecerem, Espírito Santo. Lembra eles durante essa semana que eles têm um Pai, que eles não estão sozinhos, que eles não nasceram ao acaso, que eles foram escolhidos pelo Senhor antes da criação do mundo, que o Senhor tem um propósito, que o Senhor tem promessa, não apenas para eles, mas para toda a família, para os filhos que são heranças do Senhor, sejam eles do ventre ou do coração. Pai, no nome de Jesus, eu repreendo agora toda mentira, todo bombardeio. Abra agora, tira as escamas dos olhos, para que eles voltem a enxergar aquilo que o Senhor já preparou. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Uau.